Então, gente, vamos dar continuidade, né, ao sistema de definição de objetivos para que depois a gente possa adentrar na administração estratégica. E para definir objetivos existem duas formas. A abordagem tradicional, né, que é o que a gente viu quando estava discutindo as piramidezinhas. A gente viu que existiam os objetivos estratégicos, os objetivos táticos e os objetivos operacionais, e que os objetivos gerais da organização eram definidos no nível estratégico. Então, isso é que define uma abordagem tradicional. Você vai do topo da pirâmide para a base daquela pirâmide, que é o nível operacional. Já uma administração por objetivos é uma perspectiva mais evoluída, no qual não se define os objetivos de cima para baixo, mas os gerentes e os subordinados, eles definem em conjunto os objetivos para cada departamento, projeto ou pessoa. Ou seja, é um processo mais participativo, onde as pessoas que vão executar, que vão fazer as ações para que aqueles objetivos sejam alcançados, elas participam do processo. Vocês lembram que quando a gente viu na semana passada decisão em grupo, a gente viu essa possibilidade quando o gestor, ele consulta o grupo, ele abre para participação. Então, na administração por objetivos, você consulta o grupo na definição dos objetivos. Isso é muito importante, gente, porque se a gente participa de algo, a gente se sente parte dele e a gente tende a defender aquilo que a gente participou. Então, quando a pessoa participa da definição do objetivo, é muito mais fácil dela aplicar aquele objetivo com mais afinco, né, com mais dedicação. No sistema de definição de objetivos, a administração por objetivos, que a gente também pode conhecer como APO, existem algumas etapas a serem executadas. A primeira delas é a especificação dos objetivos. Ou seja, nesse momento são especificados, são criados objetivos para cada departamento. Ou seja, são criados objetivos de marketing, de recursos humanos, de produção e operações, certo? Esses objetivos são criados em conjunto e definidos para cada unidade. Há um desenvolvimento de planos de ação, o que seriam isso? Os meios pelo qual você vai fazer com que os objetivos sejam realizados. Então, são os cursos de ação, de como os objetivos devem ser alcançados, ou seja, as tarefas que devem ser realizadas para que aqueles objetivos aconteçam. O monitoramento do progresso, né? Tudo que você planeja precisa ser monitorado, precisa ser avaliado, né? Então, o monitoramento e revisões periódicas de desempenho são muito importantes. Você utiliza técnicas, formas, critérios que você possa avaliar se o desempenho do seu grupo está sendo adequado, se o desempenho daquela unidade está sendo adequado. Uma área da organização que consegue fazer muito bem a avaliação do desempenho é a área de gestão de pessoas ou recursos humanos, certo? A última etapa desse processo do APO é avaliar os resultados. Você compara os seus resultados com os objetivos. Se eles foram alcançados, tudo bem, você teve sucesso. Se não foi alcançado, você precisa repensar e voltar ao início do processo para que você possa planejar novamente, você possa repensar esses objetivos. E aí a gente entra propriamente na administração estratégica, que é uma área da administração, né, que consiste no conjunto de decisões e ações que visam proporcionar uma competitividade para a organização em relação ao seu ambiente. Ou seja, a administração estratégica, ela consegue fazer com que a organização se planeje para ser competitiva no mercado. Você define uma estratégia para que a organização seja única e ela consiga se diferenciar dos concorrentes, certo? E esse processo de administração, ele se dá em algumas etapas, esse processo de administração estratégica. Diagnóstico da situação atual, análise estratégica, formulação estratégica, implementação estratégica e controle estratégico. A gente vai ver cada um desses a partir de agora, iniciando pelo diagnóstico da situação atual. Quando a gente vai a um médico, a gente vai porque a gente não consegue diagnosticar sozinho o que a gente está sentindo. Do mesmo jeito é aqui na estratégia, você precisa diagnosticar qual é a situação atual da organização. E para isso você pode se valer da missão, da visão, dos objetivos e das estratégias. E o que foi que a gente viu que era a missão? A razão de ser da organização, o que ela é. A visão era o que ela pretendia ser. Os objetivos é aquilo que ela pretende alcançar. E as estratégias são os meios que você utiliza para que tudo isso seja alcançado. No diagnóstico, você avalia se isso está adequado,
se precisa ser revisto, se os seus objetivos estão sendo alcançados, o que é que precisa melhorar. Então, você diagnostica os problemas que existem, o que precisa ser aperfeiçoado para que você defina uma estratégia mais real para a sua organização. Já a análise estratégica é a análise do ambiente. E como é que a gente faz a análise do ambiente? A gente utiliza uma ferramenta que, a partir de hoje, vocês nunca mais vão esquecer. É uma ferramenta que é utilizada por muitas instituições, inclusive o Sebrae utiliza essa ferramenta. É uma ferramenta de analisar o seu ambiente, tanto interno quanto externo. Ela é conhecida como SWOT ou FOFA. O SWOT seria pelos nomes em inglês de cada um dos eixos, e o FOFA seria a tradução para o português, certo? Então, vamos ver cada um desses, começando pelo ambiente interno. Como é que você avalia o ambiente interno da organização? Você vai identificar suas forças, strengths em inglês, e suas fraquezas, que são weakness. O que seria isso? O ambiente interno é aquilo que está sob o meu controle. E nenhuma organização é perfeita. A gente sabe que elas têm forças e que elas têm fraquezas, assim como nós temos forças e temos fraquezas. Então, a análise do ambiente interno visa identificar o que a organização tem, tanto de bom quanto de ruim, de positivo e de negativo. Quando você sabe o que você tem de força e você tem fraqueza, você pode ver o ambiente externo. O ambiente externo seriam as oportunidades e as ameaças. São aquilo que é mais difícil da gente controlar, porque está no ambiente externo, ou seja, fora da organização. As oportunidades são aquilo que pode fazer com que a organização melhore, ela cresça, ela se desenvolva, certo? E você precisa de forças para poder alcançar essas oportunidades, como talentos adequados na organização, recursos adequados. Já as ameaças é aquilo que a gente não pode controlar. Por exemplo, as empresas têm como controlar o coronavírus? Não, elas têm como se cuidar dos seus funcionários, mas controlar o que está acontecendo lá fora, não. Por quê? Porque está no ambiente externo. Então, o coronavírus, por exemplo, seria uma ameaça, certo? Então, quando você consegue identificar o que você tem de bom e o que você tem de ruim, e o que está lá fora, tanto de bom quanto de ruim, você consegue direcionar suas estratégias para reduzir as ameaças e alcançar as oportunidades. Já a formulação estratégica é quando você começa a desenvolver, a criar a sua estratégia. E ela pode se dar por meio de 3 formas. A primeira delas é a estratégia no nível corporativo, que é aquela estratégia que é realizada pelo nível estratégico da organização, onde é pensado missão, onde é pensado visão, onde é pensado os objetivos de nível estratégico. Já a estratégia de nível de negócio é aquela que acontece no nível de unidade de negócio. O que seria isso? Uma organização ela pode se dividir em algumas unidades. Por exemplo, vamos dizer que uma organização ela produz produtos de beleza. E ela pode se dividir em algumas unidades pelo tipo de produto, certo? Uma unidade produz tinta para cabelo. Outra unidade produz shampoo e condicionador, outra unidade produz hidratação, certo? Essas unidades de negócio, elas precisam criar vantagens competitivas e elas criam a partir da estratégia de nível de negócio, que a gente vai ver mais à frente, inclusive uma ferramenta que é conhecida como as 5 forças de Porter, que ajuda nessa competitividade. E a estratégia de nível funcional, certo? Que seria dividir a estratégia por departamento, como a gente tinha visto anteriormente. Marketing, pesquisa e desenvolvimento, operações, finanças, recursos humanos. A estratégia é definida com base nas funções nos departamentos que existem na organização. A gente vai ver isso com mais clareza agora. A estratégia de nível corporativo define o rumo da organização como um todo e o papel de relevância de cada uma das unidades de negócio. É a definição da estratégia em nível geral, com sua missão, com sua visão, com seus valores. E define também que as unidades de negócio precisam desenvolver suas estratégias para que mantenham a competitividade. Já a estratégia de nível de negócio é uma estratégia que define como cada unidade de negócio deve competir, obtendo vantagem em relação aos competidores, ou seja, aquela história da divisão dos produtos de beleza, certo? E a estratégia de nível funcional
define o propósito de cada uma daquelas áreas funcionais, seja de marketing, seja de finanças, seja de recursos humanos, certo? Então, falei para vocês que a gente ia tratar as 5 forças de Porter na estratégia de nível de unidade de negócio. Essa estratégia das 5 forças, ela considera que você precisa identificar quais as barreiras que você está oferecendo competitivas que impedem, por exemplo, que outros concorrentes atrapalhem o seu negócio. Então, quando você avalia cada um desses 5 aspectos, você consegue perceber se você está bem ou não. Ou seja, se você está competitivo ou não. Então, vamos entender. Quando um novo entrante, ou seja, um novo concorrente, ele não oferece ameaça para a sua organização, ou seja, você consegue manter o seu nível de clientes, você consegue manter seus lucros, é porque você está bem, está competitivo. Um novo entrante não vai atrapalhar a sua vida. Mesmo que ele chegue com um produto mais barato, mas vamos dizer, os seus clientes gostam do seu produto porque é diferenciado, por exemplo. Já o poder de barganha dos clientes diz respeito ao poder que o cliente tem em relação a você. Você consegue ser o primeiro na lista do seu cliente ou não? O seu cliente, ele pesquisa, ele pode encontrar outros produtos melhores que o seu cliente, ele é fiel ou não? Seria essa a palavra. Então, se você tem uma fidelidade dos seus clientes, você já é competitivo. Já se o seu cliente tem mais poder do que você, então já é outra história. Você precisa repensar suas estratégias. Já o poder de barganha dos fornecedores é a importância, o poder que os fornecedores têm sobre você. O fornecedor só existe ele daquela matéria-prima? Ou existem vários fornecedores onde você pode buscar? O seu fornecedor lhe considera um cliente prioritário ou não? Certo? É o poder que o fornecedor tem sobre você. Se ele não tem esse poder, se vamos dizer, ele está num mercado onde tem vários concorrentes, então ele não é uma ameaça para você. Mas se, por exemplo, ele for o seu único fornecedor, só ele tem aquela matéria-prima, então já se torna mais difícil para você competir, para você ter uma vantagem competitiva. Ameaça de produtos substitutos. Se o produto é diferenciado, o preço seu é diferenciado, ou você corre o risco de, se um novo produto chegar mais barato, você perder seus clientes. Se você corre esse risco, você precisa repensar suas estratégias. E a rivalidade entre concorrentes estabelecidos. Como é a rivalidade entre os concorrentes? Vocês se unem para alcançar determinados objetivos? Ou há uma rivalidade onde não há espaço para a união e é cada um por si, Deus por todos? Você avaliando esses fatores, você consegue perceber se sua estratégia está adequada ou não. E, por fim, a implementação e o controle estratégico. A implementação é quando você consegue colocar em prática aquilo que você pensou, a estratégia, e tudo está em congruência com o que sua organização é, com o que ela pretende ser, né? E os objetivos estão sendo alcançados. Enquanto o controle estratégico é você utilizar sistemas de informação, meios para avaliar se o que você planejou está agindo conforme esperado. Eu falei desde o início que controle está intrinsecamente relacionado com o planejamento. Você pode avaliar os orçamentos, se você está obtendo receitas adequadas. Você pode utilizar sistemas de informação que avaliem os resultados dos seus funcionários. Você pode utilizar sistemas de recompensas e incentivos. Se as pessoas estão recebendo recompensas, é porque elas estão obtendo bons resultados. E pode utilizar determinadas políticas ou regras que façam com que você identifique se aquela estratégia está alcançando os resultados esperados. Vocês podem encontrar esse conteúdo no capítulo 5 de Sobral e Pesce, que eu também estou enviando em anexo.